2022 está sendo o ano da chegada de muitos carros elétricos aqui no Brasil. Em junho eu conheci de perto esse daqui lá em São Paulo, o iCar da Caoa Chery. Segundo a montadora, ele pode ser considerado a pequena maravilha do mundo. Bom, slogan à parte, a verdade é que na China ele é campeão de vendas. E por aqui ele também já está fazendo sucesso. Vamos conhecer todos os detalhes deste carro 100% elétrico e compacto? Importado da China, onde é comercializado há 5 anos, o iCar está em sua 4ª geração e por lá já teve mais de 200 mil veículos vendidos. Aqui no Brasil, o modelo começou a ser comercializado em junho deste ano e já assumiu a liderança do segmento de elétricos nos últimos meses. Olhando por fora, o pequeno lembra o Smart da Mercedes. Só que aqui cabem 4 pessoas e não apenas 2. Para provar isso, eu coloquei os meus filhos lá atrás e eles gostaram. O modelo conta com 3,20 metros de comprimento, 1,67 de largura, 1,59 de altura e 2,15 de distância entre eixos. Bom, vou abrir o capô só para a gente mostrar o que é que tem debaixo dele, porque a gente sabe que motor não tem, mas tem os componentes aqui. Agora, uma surpresinha que você vai ter ao abrir o capô. Presta atenção que ele sai. Exatamente. Ele é feito de um plástico de alta resistência, então não é lataria, né? Então você tem essa praticidade para tirar. Mas vem para cá para eu mostrar a você, ó. Aqui não tem motor, obviamente, tem os componentes do sistema elétrico também aqui, apenas dispostos aqui na frente. O carro, né, o iCar, ele é equipado com esse motor elétrico que tem o equivalente a 61 cavalos de potência e um torque de 15,6 kgfm. O motor, na verdade, é um motor elétrico de 45 kW. Assim como a tampa do capô, o iCar possui compostos leves, extremamente confiáveis, de baixo custo de manutenção e que suportam grandes variações de temperatura e alta resistência a impactos. Graças a essa característica, ele tem uma redução de cerca de 20 a 30% no peso em relação às carrocerias tradicionais em aço, sem comprometer a segurança. Por ser um carro ultra compacto, a gente já imagina que aqui no porta-malas não cabe tanta coisa assim. Mas o iCar surpreende, viu? Você pode abrir a tampa do porta-malas aqui ou aqui embaixo. E o detalhe, ele tem o mesmo plástico de ultra resistência que está lá na frente do capô. Então é bem leve a abertura aqui da tampa do porta-malas, auxiliado aqui por essas duas suspensões. Agora, detalhe interessante para você aqui, ó. Aqui, dessa forma, ele tem a capacidade de ir para 100 litros, tá? Você tem ainda esse compartimento aqui atrás, onde você tem o espaço para você guardar o carregador portátil, que já vem com ele. E esse carregador você consegue carregar na tomada normal de casa, olha só. E aqui você tem, com os bancos dessa forma, 100 litros. Com os bancos traseiros rebatidos, 380 litros de capacidade. Aí é claro que só vão caber 2 pessoas no carro, mas a gente tem aqui um volume que dá para transportar alguma coisa um pouco maior. Você vê com os 2 bancos rebatidos, 380 litros de capacidade. Bom, agora eu estou aqui dentro do iCar. Primeiro vamos ligar, né? Porque eu gosto sempre de falar e de mostrar como é ligar um carro elétrico, porque todo mundo se passa. Então vamos lá. Pé aqui no freio, botão de start-stop está aqui e a gente liga. Aí você fica esperando aquele barulho, né? Do motor. Não tem motor, o carro já está ligado, você sabe exatamente que o carro está ligado porque tem uma informação lá na frente chamada READ aqui no painel de instrumentos. Painel de instrumentos digital nessa parte central, você está vendo aqui, você vai poder mudar exatamente aqui as opções, tá? Então você tem mais detalhes sobre a voltagem, como é que está o nível de recuperação, como é que está a corrente, isso para quando você estiver recarregando. Tem também a pressão dos pneus, é algo interessante também, mesmo um carro compacto já tem essa informação aqui no painel de instrumentos. Tem configuração, você vai poder configurar também.
e tem exatamente o velocímetro digital para você ir acompanhando. Do lado você tem os mostradores analógicos, mas com um visual bem bonito, né? Parece que é totalmente full digital, mas ele é digital apenas na parte central aqui também. Temos o controle do ar-condicionado. Algo interessante aqui, você pode controlar não só aqui no multimídia, mas também aqui no volante, então é algo inédito, confesso que eu nunca tinha visto isso num carro. Então você tem aqui tanto o controle do ventilador, então você pode diminuir o ventilador ou aumentar o ventilador, pode desligar o ar-condicionado também aqui, ó, e pode mudar a temperatura para mais ou para menos. Tudo isso aqui no volante, né, multifuncional, você tem essas informações. E tem também nessa tela de 10,25 polegadas, veja que é uma tela muito bonita também aqui, né, tem esse design bem legal, você pode inclusive mudar as configurações aqui do visual, tem papel de parede para você mudar de repente para uma outra tonalidade, vou deixar azul agora, tem o tema que você muda também a forma das miniaturas, né, aqui também, enfim, tem o brilho que você pode mudar, ajustes, configuração de rádio, você tem também as opções também de rádio, pode ter a entrada multimídia através do Bluetooth, então você pode ter o Bluetooth do celular, mas ele não tem espelhamento nem com Android Auto, nem o Apple CarPlay por enquanto. Pode ser que numa próxima atualização isso venha. E aqui você tem os detalhes em relação à carga do veículo. E aqui eu queria chamar a atenção para você que me acompanha. Primeiro, recuperação de energia. Você pode escolher realmente que tipo de recuperação de energia você quer ter no seu carro naquele momento para dirigir. Quanto maior a recuperação de energia, e ela pode chegar inclusive até 7, isso significa o quê? Que ele vai priorizar a economia da sua bateria. Então, de repente, você não vai ter nem a potência máxima do carro, nem a velocidade máxima do carro disponível, o ar-condicionado já não vai gerar tanto, ou seja, não vai ser tão eficiente para que você possa deixar o carro aqui mais climatizado, mas em contrapartida você vai economizar bateria. Você pode deixar no meio termo, pode deixar numa 4 ou pode deixar com a menor controle de recuperação de energia. Isso significa que você vai ter maior desempenho, inclusive apertando aqui o botão Sport, que é o modo de condução. Tem o modo de condução Sport ou Eco, que você vai escolher aqui, e isso também vai interferir na forma como você vai ter o controle, a administração da carga disponível. Segundo a Caoa Sherry, a autonomia do carro pode chegar exatamente a 300 quilômetros com uma carga, 310 pode ser um pouco menos, um pouco mais, dependendo, é claro, do seu uso, da forma como você dirige. Nesse momento, a gente está com uma autonomia de 275 quilômetros com a carga atual. Ele está dando o consumo instantâneo de energia de 0,6 kW a cada 100 quilômetros rodados. Essa é a medição que ele faz exatamente aqui. Você tem essa informação aqui, e tem informação também de autonomia, como eu mostrei aqui no painel de instrumentos, mostrando ali, ó, 275 de autonomia no modo Eco. Quando eu mudo para o modo Sport, essa autonomia cai um pouquinho, porque ele vai consumir um pouco mais exatamente dessa bateria. Mas outra coisa importante, e que muita gente pergunta, Edson, eu não sei se eu compro um carro elétrico, porque e se eu ficar no meio da rua, ou seja, eu não ter bateria, ou seja, não dá para ir correndo num posto e comprar, né, um pouquinho de carga, né? No caso da gasolina, você corre e coloca um pouquinho de gasolina. Nesse caso aqui, a Caoa Sherry tem uma coisa muito interessante que chama autonomia estendida. O que é que significa? É como se fosse uma reserva de emergência que você pode usar em último caso, tá? Não é para você usar toda hora isso. O recomendado para quem tem um carro elétrico é que, à medida que você use, você carrega um pouquinho. Usa um pouquinho, à noite coloca para carregar. Ele vem com o sistema de carregamento, eu vou mostrar para você também. Mas, em último caso, você precisou rodar mais, numa emergência, começou a apitar ali, ele já entrou no modo de segurança, para que você não fique na rua, você vem aqui, ó, autonomia estendida. Clica aqui. O que é que funciona aqui? Aqui você pode queimar, vamos dizer assim, 15 estágios de uma bateria reserva que tem aqui no iCar. Então você pode usar esse modo autonomia estendida por 15 vezes.
E cada vez que você usa, isso não é mais aproveitado. Então você tem 15 chances de ter esse extra de bateria sem precisar recarregar. Então é de fato para uma emergência, para não te deixar na rua. Se você queimar todos esses estádios, então você vai deixar de ter essa possibilidade de ter essa carga extra. Mas isso não significa que o carro vai deixar de funcionar. Vai continuar funcionando, mas apenas com a carga que está colocada na bateria principal do veículo. É algo interessante, não é? Então, se você administrar bem, você não vai ficar na rua com um carro elétrico. Focado na economia e sustentabilidade, o iCar conta com autonomia de 282 km com uma carga. A bateria pode ser carregada completamente em apenas 36 minutos em estações de carga rápida, como os eletropostos. Em pelo menos 5 horas em sistema de carregamento portátil e em 11 horas com cabo emergencial de tomada de 3 pinos. O conector é do tipo CCS Combo 2, o mais comum no mercado nacional. Bom, agora estou dirigindo aqui o iCar. Quando eu estive no lançamento lá em São Paulo em junho, o carro estava estático, ou seja, parado, a gente teve o contato com o carro, mas não pudemos fazer o test drive. E é muito interessante fazer um test drive num carro elétrico, não é? Além de todas as funcionalidades que a gente já sabe, economia de combustível, no caso de energia, não é? E também da questão dele ser um carro compacto, o que chama muita atenção, no caso aqui do iCar, e eu estou sentindo aqui dirigindo, é que ele tem um desempenho muito legal. Quando eu falei aí sobre a motorização de cerca de 61 cavalos de potência, pode parecer pouco para um carro normal, né? A combustão, um carro que normalmente é mais pesado. Aqui o iCar, ele, repito, ele é um carro para 4 pessoas, 2 pessoas aqui na frente e 2 atrás, então não é um carro para 5 pessoas. Ele tem uma dimensão menor, você viu aí as dimensões do carro também, e isso impacta, claro, na relação peso-potência. Então esse motor aqui, motor elétrico de 61 cavalos, atende muito mesmo. Se eu apertar o pé aqui, eu vou ter um desempenho muito legal e instantâneo, um diferencial importante dos carros elétricos. Caso eu queira o modo um pouquinho mais esportivo, tem um botão aqui que eu vou apertar para o modo esporte, ou eu fico rodando no modo econômico. Então assim, em relação à economia, é impressionante, em relação a desempenho também impressiona, então por isso que você precisa fazer o test drive para conhecer e saber como é que é rodar com um carro elétrico. Olha, no quesito segurança, o iCar também surpreende, viu? Ele vem com 2 airbags aqui frontais, o obrigatório aqui no Brasil, mas ele já tem controle de estabilidade, controle de tração, freios com ABS e EBD, ou seja, segurança também com muita tecnologia aqui no ultra compacto da Caoa Chery. Então você pode ter um carro elétrico, econômico e também seguro. O iCar chega ao Brasil em versão única, custando a partir de R$ 149.990. E aí, gostou do iCar? Para conhecê-lo, fazer o test drive, para ajustar alto, recomendo você dar uma passadinha na Auto China, concessionária Caoa Chery aqui em Maceió. Vale a pena, esse aqui inclusive é o carro para test drive. Para conferir outros modelos, outros testes,